Quando você crê em Deus, mas não o considera justo. Durante mais de 6 anos, Michael e Andrea sonharam em ter um bebê. Depois de várias frustrações, enfim encontraram um motivo de celebração. Tinham superado os 3 primeiros meses cruciais. Começaram a ansiar pelo nascimento de uma menininha saudável. De repente, no começo do 4º mês, Andrea começou a sofrer contrações prematuras, de modo que seus médicos a sentenciaram a 2 meses de repouso na cama. Mesmo depois de toda a cuidadosa intervenção deles, Andrea deu à luz uma menina de 1,4 kg. Emily Grace viveu quase 48 horas. Quando entrei no quarto deles no hospital, Michael e Andrea afagavam a bebê morta. Como pai, na mesma hora senti a desolação deles. Minha mente disparou em busca de palavras que pudessem confortá-los. Andrea virou-se para mim e quebrou o silêncio assombroso com um sussurro. Por favor, não me diga que a morte da minha bebê tem um propósito. Ninguém disse nada na próxima meia hora. Apenas nos abraçamos e choramos. Nenhuma explicação seria capaz de amenizar a dor da família. As pessoas costumam dizer: a vida não é justa. Verdade inquestionável. Quando tragédias inexplicáveis como a de Michael e Andrea invadem nossa vida, até quem crê em Deus tem vontade de gritar: Deus não é justo. Se ele é justo, então por que os perversos sempre parecem prosperar, mesmo quando os fiéis estão sofrendo? Se Deus é justo, por que não faz alguma coisa em relação a todas as injustiças do mundo? Parece razoável, então, concluir que ou Deus não é justo ou é impotente. De um jeito ou de outro, o cristão ateu vive como se Deus não existisse. Uma vez que muitos, como ele, relutam em crer que Deus responde a orações, nada mais lógico que concluir que Deus não faz grande diferença no mundo, de qualquer forma. As últimas semanas têm sido duras na minha igreja, pois tenho testemunhado sofrimentos que me parecem absolutamente injustos. Um marido inocente descobriu que a esposa mantinha um caso havia 2 anos, com o melhor amigo dele. Uma mulher verdadeiramente dedicada a Deus perdeu o marido para o câncer e agora luta para criar os 3 filhos, todos com menos de 5 anos. Uma jovem revelou que o pai a molestou sexualmente durante anos e ele era pastor. O filho, de 17 anos de um casal, adormeceu quando dirigia. Morreu na hora quando seu carro bateu em uma árvore. Um casal perdeu o bebê afogado na piscina de um vizinho. Tudo isso aconteceu em uma igreja de uma cidade em menos de um mês. Onde está Deus nesse tipo de dor? Dor, vai embora. A dor sem explicação se espalha por todas as páginas da Bíblia também. Pense na história de Jó. Um belo dia, Satanás desafiou Deus. Muito bem, Deus. O Senhor armou um belo espetáculo aqui, mas, resumindo, o que acontece é o seguinte: ninguém o ama de verdade, como ninguém o teme de verdade também. Paráfrase minha. Deus respondeu apresentando a prova A, onde seus servos mais brilhantes, Jó. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Satanás, no entanto, retrucou: ei, isso não é justo. Ele não conta. O Senhor construiu uma fortaleza em torno desse homem. Não admira que ele seja tão bom. O Senhor nunca deixou acontecer nada que lhe abalasse a vidinha segura. Deus estava pronto para a objeção de Satanás. Conhecia aquele homem, Jó, mais do que Jó conhecia a si próprio. Retrucou então, dirigindo-se a Satanás: vá em frente, faça o seu pior. Faça o que quiser no mundo de Jó, só não toque nele. Bem, se você está acompanhando a história, isso queria dizer que tudo o que havia de valor na vida de Jó podia ser atingido. Sua casa, seu lucrativo negócio com criação e tudo mais que ele possuía. Até os filhos. Pelo que diz a história, Satanás tirou vantagem máxima da liberdade de ação que Deus lhe concedera. Ele arruinou Jó. Não sei quanto a você, mas isso me incomoda.
Por que Deus permitiria que alguém tão fiel durante anos perdesse tudo, exceto a vida, só para encerrar uma discussão cósmica? Difícil isso parecer justo. No Novo Testamento, Deus deu poder a João Batista para preparar o caminho para Jesus. Apesar da idiosincrasia ocasional, como seu gosto por aperitivos de gafanhotos, João era moralmente reto em todos os sentidos. Deus até o escolheu para batizar Jesus no Rio Jordão. Ninguém devotou maior honra ao Messias do que João Batista. Contudo, quando a enteada do rei Herodes, incitada pela mãe, Herodias, pediu a cabeça de João em um prato, Deus não protegeu o leal seguidor de seu filho. João foi decapitado. Considere o próprio Cristo. Em Mateus 27, nós o vemos diante de Pôncio Pilatos que, por sua vez, estava em um beco sem saída. Tinha liberdade para libertar um de 2 prisioneiros. Podia mandar soltar Jesus, grande mestre e líder espiritual responsável pela cura de enfermos e pela ressurreição de mortos, e que amava os proscritos, e a quem Pilatos sabia ser inocente. Ou podia mandar soltar Barrabás, notório revolucionário assassino. Pilatos optou pela saída mais covarde. Transformou um procedimento legal em disputa de popularidade e permitiu à multidão decidir em seu lugar. A multidão escolheu Barrabás. O culpado foi libertado, o inocente condenado. Por que Deus não parece justo? Tentando processar a dor em sua vida e na das pessoas que o rodeiam, você pode se fazer essa pergunta. Talvez tenha orado para algo melhorar, mas isso só piorou. Talvez esteja sofrendo em razão de atos pecaminosos de outra pessoa. Talvez tenha criado um filho da melhor maneira que podia, mas ele se afasta cada vez mais de Deus. Talvez você viva de acordo com os melhores preceitos morais e suplique a Deus por uma esposa, mas continue sozinho. Talvez você tenha feito tudo o que sabia, mas tenha a sensação de que a vida lhe aplicou um golpe baixo e, agora que você caiu no chão, ela vem e o chuta. Talvez você esteja tentando enxergar um propósito por trás do seu sofrimento e isso comece a cobrar um preço de sua fé. Onde está Deus quando a vida não é justa? Presente na dor. Quando fomos feridos ou decepcionados, perguntamos-nos se Deus está presente. E se está, será que se importa com o que está acontecendo? Caso se importe, por que não faz alguma coisa a respeito? Deus entende quando fazemos esse tipo de pergunta. Quando sofremos e nos sentimos confusos, precisamos nos lembrar de algumas verdades acerca de Deus. Primeiro, Ele se importa com cada um de nós. Quando sofremos, Ele sofre. Lembre-se, Deus foi homem por algum tempo, de modo que sabe com exatidão como nos sentimos. Mateus 9,36 fala da profunda compaixão de Jesus por pessoas padecendo dor emocional, aflitas e desamparadas. A palavra grega para compaixão, esplagnisomai, significa sentir profundamente, nas entranhas. Jesus experimentou a dor dessas pessoas em suas entranhas. Poderíamos dizer, em seus ossos, no fundo do seu ser ou no âmago. Deus já se sentira assim antes de enviar Jesus para nós. Ele se descreve a Moisés em Êxodo 34:6 como Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. A partir do seu nome que se traduz por compassivo é a palavra hebraica Rachum, que tem raiz comum com a palavra hebraica para o ventre. A compaixão de Deus vem do seu âmago. O mesmo vale para a compaixão de Jesus. Quando você sofre, ele sofre. Minha filha mais nova recentemente se feriu em um acidente envolvendo muito sangue. Prometo contar a história toda em um capítulo posterior. Quando corri com ela para a sala de emergência, embora não experimentasse a mesma dor física, com certeza eu compartilhava do seu sofrimento. Doei-me como só um pai consegue acontecer. Quando a mulher do balcão de admissão perguntou o nome completo de minha filha, eu estava tão perturbado que só consegui me lembrar do apelido. Jojo. A mulher me olhou por cima dos óculos, ergueu uma sobrancelha e franziu a testa por um instante. Então se virou para tamborilar nos teclados do computador, acho que inserindo o nome Jojo. E qual é
A data do aniversário da pequena Jojo, ela quis saber, tentando se mostrar afável. Não, espere, gaguejei. Simplesmente não consegui recuperar a informação da memória. Estava ali dentro em algum lugar, mas o sofrimento de Jojo tomou conta de todas as minhas habilidades cognitivas. Felizmente, embora Deus sinta nossa dor, Ele ainda é capaz de pensar. Em razão do que seu filho suportou na cruz, quando deparamos com qualquer tipo de dor, Ele sabe como nos sentimos. Outra verdade sobre Deus é que Ele nos consola na dor. Isaías 49:13 diz: Pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Com frequência, só de saber que Ele está junto é confortador. Um amigo íntimo morreu de maneira trágica, com apenas 32 anos, o que fez meu mundo desabar. Ele era jovem demais. Ainda tinha tanto para viver. Por ser seu amigo e pastor, a família me pediu para oficiar o funeral. Claro, sabia que tinha de fazê-lo. Sentei-me na sala de estar de casa, mal conseguindo respirar. O que diria? Como me aguentaria? Era meu amigo também. Quanto tempo teria para chorar sua morte? Lembro-me de ter fixado o olhar na parede sem vê-la de verdade, tentando imaginar. Quem ministra ao ministro? Senti-me egoísta, mas não me conseguia livrar da minha dor. No mesmo instante, bateram na porta. Quando abri, lá estavam 4 casais do estudo bíblico do nosso pequeno grupo. Eles me cumprimentaram, conduziram-me de volta à sala de estar e se revezavam passando os braços ao meu redor e orando por mim enquanto eu soluçava alto. Não me lembro de nada que tenham dito, nem uma só palavra, mas só o fato de tê-los comigo em minha dor fez toda a diferença do mundo. A simples presença de um ente querido costuma ser a coisa mais reconfortante que existe. E não há melhor ente querido do que Deus, presente em seus filhos. Para a nossa felicidade, Deus está presente conosco sempre, mas principalmente em nossa dor. O livro de Salmos está cheio dos clamores do rei Davi para Deus, nosso libertador, nosso escudo, nossa torre forte em momentos de desespero. Deus quer que tenhamos sempre consciência da sua presença e que encontremos conforto em seu cuidado, envolvimento e no fato de estar o tempo todo ao nosso lado. Às vezes ele pode intervir para impedir ou aliviar nossa dor, ou mesmo para nos ajudar a escapar dela. Mas talvez nem sempre reconheceremos seu gesto de amor. Talvez não sejamos capazes de contar quantas vezes nosso Pai gracioso nos tem protegido de certos danos porque nem ficamos sabendo quando aconteceram. E, mesmo se identificamos os momentos em que Ele nos protegeu, podemos ter dificuldade de lembrá-los quando enfrentamos uma época de dor. Dor recente nos consome, envolvendo feito uma mortalha nosso mundo inteiro, como uma névoa profunda. Um único instante de dor pode se estender, dando a sensação de transbordar do presente tanto para o passado quanto para o futuro. Mas, quando estamos prontos, um lembrete manso da bondade anterior e contínua de Deus pode nos confortar e inspirar a que encontremos esperança outra vez. Perto do fim da vida, com 78 anos de idade, minha avó ainda morava sozinha. Em uma tarde de sexta-feira, um derrame a acometeu quando ela entrava no banheiro. Sempre que me lembro dessa tragédia, sofro com ela. Experimentando dor intensa, vovó, minha heroína, permaneceu sozinha, paralisada, prisioneira do chão do próprio banheiro. Agonizou naquele lugar durante 3 dias. Ninguém sabia que ela estava ferida. Ninguém foi ajudá-la. Por fim, na manhã da segunda-feira seguinte, um vizinho de vovó resolveu ver como ela estava. Como ninguém atendesse à porta durante vários minutos, ele chamou o socorro. A polícia e uma ambulância chegaram pouco depois e arrombaram a porta. Encontraram-na no banheiro. Mais que depressa, os paramédicos a transferiram para a sala de emergência, prestando-lhe o primeiro alívio que ela pôde sentir em 72 longas horas. Eu adoraria dizer por que Deus permitiu que a minha avó sofresse sozinha no chão frio e duro do banheiro, mas não posso.
Adoraria afirmar que fora tudo parte do plano de Deus, que usara a experiência de maneira grandiosa. Outra vez, não posso. Gostaria de poder dizer que vovó compartilhou sua fé com uma enfermeira no hospital e a mulher passou a seguir a Cristo. Gostaria de poder contar que vovó foi curada naquele dia e se restabeleceu por completo. Nada disso eu posso dizer. Na verdade, vovó nunca se recuperou. Passou seus 6 meses restantes na terra parcialmente paralisada, sob os cuidados constantes de médicos. Antes que ela morresse, indaguei-lhe sobre o que pensara no chão do banheiro, sozinha. Jamais esquecerei sua resposta. Nunca estive mais perto de Deus em toda a minha vida do que quando estava sofrendo. Deus não é justo. Deus não é uma pessoa finita, mas um espírito que criou todas as coisas. Não vivencia o tempo como nós. É impossível entender plena e realisticamente a perspectiva divina, ainda mais no que diz respeito à dor e ao sofrimento. Todavia, podemos examinar o que sabemos sobre Deus e sobre nós. Se for como eu, quando alguma coisa ruim acontece, você costuma se sentir como se sua dor fosse injustificada. Não é justo. Sou uma pessoa boa. Não fiz nada para merecer isso. Há um grande problema com essa minha defesa. Não sou bom. A boa notícia, no entanto, é que Deus não é justo. Salmo 103, 10 a 12 diz: Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Se o salário do pecado é a morte e nós somos pecadores, então merecemos a morte. Infringimos a lei. Somos culpados. Merecemos ser punidos. Morrer e sofrer eternamente seria um castigo justo por nossa desobediência. Mas, graças a Deus, Ele não nos trata com a justiça que merecíamos. Ele é íntegro, mas não justo segundo os nossos padrões. Porque alguém pecou, alguém deveria morrer. Em sua misericórdia, Deus enviou seu Filho, Jesus, como sacrifício por nossos pecados. Se conhecemos Jesus, Ele não nos dá o que merecemos. Lemos anteriormente em Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte. É o que merecemos. Mas o versículo não termina aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para nossa felicidade, nem sempre recebemos o que merecemos. Perdão imerecido. Gosto de pensar que sou muito bom motorista. Até hoje nunca recebi uma multa de velocidade. Talvez porque nunca conseguiram me alcançar, mas essa é outra história. Contudo, certa vez um policial me fez parar por dirigir com a placa do carro vencida. Arregalei os olhos o máximo que pude e tentei fazer que se parecessem com os de um filhote de cachorro. Mas ele sacou da caneta do mesmo jeito e me multou. Poucas semanas depois, compareci ao tribunal de trânsito. Não sei se você já esteve em um lugar desse, mas é humilhante. O juiz entrou e examinou a massa fervilhante de infratores da lei. Avançou até a bancada e ocupou sua posição como quem se assenta em um trono, bem acima dos cidadãos comuns ali presentes. Quando chamava um nome, alguém se levantava e se aproximava da bancada. Um atrás do outro, todos apresentaram suas explicações e desculpas elaboradas, conquanto cada uma delas levasse à mesma conclusão inevitável. A culpa não foi minha, meritíssimo, portanto não devo ser obrigado a pagar essa multa. O juiz então anunciava a todos que passavam pela sua frente que teriam de pagar o que deviam. Afinal, chegou minha vez. Senhor Grouchel, por favor, queira se apresentar. Enquanto eu atravessava a sala, ouvi as pessoas sussurrando à minha volta. Não é o pastor da Life Church? Pego em flagrante delito. O juiz olhou para mim um instante e então me perguntou bem alto. Muito bem. Qual é a sua história? Abaixei o olhar, envergonhado.
Murmurei bem baixinho, pouco mais que um sussurro. Eu estava dirigindo sem ter atualizado a placa do meu carro. O juiz sentou-se mais ereto em seu trono. Olhou para mim muito sério e perguntou, mais entusiasmado: "O que o senhor disse?" Como se já não fosse ruim o suficiente ter de pagar minha multa, agora ele vai me humilhar ainda por cima, raciocinei. Levantei os olhos para encará-lo e percebi que ele tinha uma expressão agradável no rosto, as sobrancelhas erguidas, a boca entreaberta. Seu olhar parecia dizer: "Ajude-me a livrar você dessa enrascada." Colhei os olhos nos dele, endireitei a coluna e ergui a cabeça com ousadia. "Sim, meritíssimo, o senhor ouviu bem. Eu sou culpado." "Conte-me sua história", ele se limitou a pedir. Expliquei com clareza e resumidamente. "Sinto muito, meritíssimo, mas sou um idiota. Não tenho nenhuma desculpa a apresentar. Apenas me esqueci de renovar a placa." Ele já tinha o que precisava. "Perdoe-me, o senhor disse que é um idiota?" Concordei. "Um idiota culpado?" Ele insistiu, disparando em minha direção um olhar que dizia claramente: "Continue contracenando comigo." Não consegui evitar o riso. Era engraçado. O juiz balançou a cabeça em um aceno exagerado enquanto dizia: "Aposto como o senhor sente muito por seu erro." Imitei-lhe um movimento exagerado de cabeça. Ele então anunciou com um tom jocoso, alto o suficiente para que todo mundo ouvisse: "Temos aqui esse senhor culpado em uma sala cheia de gente inocente. Preciso tirar esse idiota culpado daqui antes que ele corrompa o resto de vocês, gente inocente. Craig Groeschel, o senhor pode ir embora. Não precisa pagar sua multa. Está tudo perdoado." Uau! Voltei para o meu carro dançando de felicidade. Revisando. Eu era culpado? Claro que sim. Merecia castigo? De novo, sim. Mas tive de pagar por meu crime? Não. Por quê? Porque o juiz foi gracioso comigo. Não obtive o que merecia. Fui perdoado. É exatamente o que Deus faz por nós. Se estamos em Cristo, Ele não nos trata como merecemos por nossos pecados. Deus diz em Isaías 43, 25: "Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e não se lembra mais de seus pecados." Coisas ruins acontecem a pessoas boas, mas a história de Jesus é o máximo em boas novas. Coisas ruins aconteceram a ele para que coisas boas acontecessem conosco. Em geral, sou rápido para perguntar por que algo ruim teve de acontecer. Raras vezes paro para perguntar por que Deus haveria de me abençoar com algo bom. A verdade é que coisas boas acontecem com pessoas como você e eu, pecadoras e merecedoras da morte. Se você sofre profundamente agora, tenha a história de Jó em mente. Apesar de seu imenso sofrimento, no final, Deus o abençoou mais do que ele poderia imaginar. Oro para que Deus faça o mesmo com você. Aconteça o que acontecer, podemos ser gratos a Deus pelo fato de Ele não nos dar sempre o que merecemos. Em relação aos nossos pecados, graças a Deus que Ele não é justo. Você não precisa entender. Quando não compreendem algo acerca de Deus, algumas pessoas se sentem tentadas a desacreditá-lo por completo. Meu amigo Andy Stanley disse: "Você não precisa entender tudo para acreditar em determinada coisa." Em João 9, Jesus encontra um cego de nascença, forçado a pedir esmolas para sobreviver. Os discípulos quiseram saber de quem era a culpa pelo fato dele ser cego, dele mesmo ou dos seus pais. Por alguma razão, é da natureza humana pôr a culpa em algo ou alguém. Por exemplo, se alguém contrai câncer, alguns cristãos ateus se perguntam: o que você acha que ele fez para merecer o câncer? Se a esposa de alguém o deixa, membros insensíveis da igreja que ele frequenta pensam: se ele fosse um líder espiritual melhor, a esposa não teria feito isso.
Se um adolescente é rebelde, espectadores endurecidos podem concluir silenciosamente: se os pais desse garoto tivessem envolvido mais, isso nunca teria acontecido. As pessoas gostam de taxar outras de culpadas. Quando os discípulos se perguntaram a quem deviam culpar, surpreenderam-se ao ouvir Jesus responder: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O homem passara anos suportando as dificuldades de uma vida sem visão. Vem então Jesus e diz que Deus seria glorificado por intermédio dessa tragédia. Deus pode ter um propósito em sua dor. Só porque Deus pode usar o que acontece não significa que Ele é o causador de tudo. Deus provoca, sim, algumas dores. Veja Hebreus 12, 7 a 11, que fala sobre a disciplina aplicada aos filhos. Mas a maior parte da dor, em especial aquela provocada por pecados alheios, não é infligida por Deus. Ele pode permiti-la, mas não a causa. Uma distinção importante. Reconhecer esse fato talvez ainda nos deixe com raiva dele. Suponho que ele compreenda quando se trata de alguém que está sofrendo. Aprendemos a superar essa raiva à medida que conhecemos a Deus. E ao fazê-lo, aprendemos a confiar que Ele ainda é bom, amoroso e sabe em tudo o que faz, mesmo se não sabemos por que as coisas acontecem. O propósito da nossa dor. Muita coisa em nossa vida doerá para sempre e será inexplicável. Apesar disso, de vez em quando, talvez com frequência, Deus faz brilhar a luz do propósito sobre nossa escuridão. Se você está sofrendo neste momento, pode ser difícil de acreditar no que estou dizendo. Talvez esteja em posição semelhante à de Michael e Andréa, quando perderam a filhinha recém-nascida. Andréa me suplicou que não lhe dissesse que havia um propósito na morte da bebê. Naquele instante, sua objeção a que lhe desse uma razão era compreensível, mais que justificada. Após um período de luto, no entanto, muitos encontram conforto em saber que Deus é capaz de usar até as tragédias para produzir o bem. Na verdade, Efésios 1:11 faz uma declaração ousada. Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Foi exatamente o que Deus fez na história do cego de nascença. Ao vê-lo, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva e passou-a nos olhos do homem. Nossa mente limitada não vê sentido nisso, e a vida inteira que o homem passara a se enxergar com certeza não era justa. Mas, depois de se lavar no tanque de Siloé, ele voltou para casa enxergando. Esse é o ponto em que a história deveria atingir seu desfecho e clímax. Uhul! O cego consegue ver agora. Vamos dar uma festa em sua homenagem. Vamos comer bolo e sorvete. E houve grande regozijo. No entanto, não foi o que aconteceu. Jesus realizara um milagre incrível, mas os fariseus, líderes religiosos, não quiseram saber por que ele o fizera em um sábado. De uma coisa os fariseus sabiam: não se pode trabalhar no sábado. E outra coisa que todo mundo sabia: curar é trabalhar. Por não compreenderem, recusaram-se a acreditar. Depois de uma grande comoção, os fariseus intimaram o ex-cego para lhe fazer mais algumas perguntas. Com brutal sinceridade e clara visão, ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Só sei de uma coisa: eu era cego e agora vejo. Em outras palavras, vejam, homens, há muitas coisas que não alego entender. Mas uma coisa é verdade incontestável: eu era cego e agora vejo. Como um cristão ateu em constante luta, tenho minhas dúvidas e questionamentos acerca de Deus, mas sou grato, pois assim como o cego que foi curado, não tenho de compreender tudo para acreditar. Se você está sofrendo, oro para que um dia, no futuro, Deus mostre a você algum propósito e sentido para a sua dor. Vida em meio à morte. Na véspera do Natal de 2004, David Fox deu entrada em um hospital. Tinha 34 anos e era casado, pai de um filho. Enquanto sua saúde definhava, centenas de cristãos fiéis oravam por ele, acreditando em Deus por sua recuperação plena. Com certeza, ele curaria esse apaixonado líder de adoração, pai dedicado, marido fiel e amigo.
Estávamos todos convencidos de que David voltaria para casa. Ele faleceu no dia 14 de janeiro de 2005. David não era só mais um sujeito que frequentava minha igreja. Era o único irmão da minha esposa. Perdê-lo afetou de forma muito pessoal a minha família. Dizer que questionamos Deus seria dizer pouco. Por que ele permitiria isso? Por que levar alguém tão jovem? Por que não respondeu a nossas orações? O que qualquer um de nós fez para merecer aquilo? Onde está Deus em nossa dor e perda? Choramos profundamente, como era de esperar. O tempo que passamos no velório foi como uma névoa indistinta. Lembro-me dos abraços sem fim de pessoas queridas e de lágrimas incessantes. Jamais esquecerei quando o pai de David e meu sogro, Sam, comentaram comigo: seus filhos nunca devem ir embora antes de você. Perder o filho obrigou aquele homem forte a dobrar os joelhos. Orei para que nunca conhecesse a mesma dor. No funeral de David, em meio à nossa perda tão significativa, todos tentamos nos concentrar nas coisas boas da vida dele. No fim do culto, convidei as pessoas da multidão presente para conhecerem o mesmo Jesus que mudara a vida de David tantos anos antes. Temos um parente a quem chamamos de Tio Blue. Oramos durante anos para que ele encontrasse Cristo. Quanto mais pedíamos a Deus para se revelar a nosso tio, mais ele parecia se afastar de Deus. Quando o Tio Blue aceitou a Cristo, no funeral de David, todos ficamos sem fala. Tio Blue é uma pessoa diferente até hoje. Sua história é só uma das muitas vidas impactadas para o bem por Deus, por meio da morte de David. Embora lamentássemos profundamente e não entendêssemos o ocorrido, Deus fez algo lindo da nossa dor. Pegou nosso pior pesadelo e, de alguma forma, extraiu vida espiritual de uma morte trágica. Mesmo em meio à dor, ou, para ser mais preciso, especialmente em meio à nossa dor, Deus é bom. Se você está sofrendo e não consegue ver a bondade dele agora, oro para que a veja um dia, muito em breve.